Ok, dando continuidade então ao que a gente estava avaliando, né, no sistema elétrico de potência pelo método de Newton-Raphson, observando a questão da sensibilidade, a importância das variáveis do fluxo de potência, olhando na matriz de sensibilidade, que é a nossa matriz jacobiana já na sua forma inversa, o quanto que uma variável influencia na outra, né? Bom, então vamos fazer mais algumas análises. Vamos pegar o nosso probleminha agora e vamos mexer, né? A gente mexeu na potência gerada, não adiantou. Vamos mexer a gente consegue controlar na barra de geração a tensão, o módulo da tensão V2, né? Então vamos lá, vamos fazer um pouquinho da busca cega para a gente pensar e relembrar disso o fato e fixar os conceitos, que é o importante. Então vamos voltar lá ao sisteminha. E vamos mexer na tensão 2. Então V2 ela foi fixada em 0,99. Vamos aumentar essa tensão gerada agora para 1,02, por exemplo. Um 0,2 PU. Então aí vamos salvar, né? Bom, isso significa dizer o seguinte, que eu tenho uma tensão, né, com essa condição. Vamos ver qual é a influência no resultado do fluxo de potência. Então vamos executar, arquivo com eco também, para a gente poder ver todos os valores. E vamos ver no Scilab. Opa, então tá aí, ó. Repare que a minha tensão ele aumentou um pouco, né? Aí, claro, peço foco em mim aqui, ela foi para 0,943, né? Então repare o seguinte, ó. Quando a gente está mexendo no módulo da tensão, eu consigo, claro, né, influenciar um pouquinho a transferência desse nível de tensão para a barra de carga, né? Especialmente nesse caso aqui, que é um sisteminha de poucos elementos, né? Ele subiu a tensão. Não é a condição desejável, né, em PU, que seria 0,95, mas ela chegou próximo disso. Bom, mas qual é o risco que eu tenho quando eu faço isso? Quando eu faço isso, basicamente o que eu fiz? Eu interferi na tensão das barras que estão próximas à barra daquela barra de carga, né, ou da barra de geração. Se eu não tiver nenhuma carga naquela barra, porque a gente viu que na própria barra de geração eu já posso ter carga, né? Se a geração é maior que a carga, eu considero uma barra de geração. Mas eu ainda tenho aquelas cargas acumuladas ali, né, representadas na subestação, tá? Opa, então eu estou mexendo no nível de tensão daqueles equipamentos ou daquelas cargas, né? Então eu tenho que sempre lembrar desse detalhe aí. Bom, o que isso mostra para nós? Que praticamente a principal variável que influencia o fluxo de potência é o ângulo, né? Então a diferença angular entre as barras é que regula o fluxo de potência em especial, né? Bom, mas e se eu quiser levar a tensão sem mexer no fluxo de potência? Porque quando eu mexo na diferença angular, claro, eu transfiro mais potência de uma barra para outra, de uma subestação para outra. Mas se eu quiser resolver o problema da tensão, basta, né, a injeção de reativos, né, por sistemas capacitivos, né, ou se essa tensão subir muito por reatores, baixar essa tensão em período de baixa carga na subestação é o suficiente para resolver o nosso problema. Podendo isso ser controlado ou não, quando eu digo controlado, telecontrolado, né, ou teleoperado, né, consequentemente a gente consegue mexer nesse elemento. Mas para a nossa análise de cenário de planejamento, é interessante a gente mexer nas variáveis para que a gente acabe obtendo o quê? Uma experiência, né? A gente vai obtendo aos poucos, então, o que a gente chama lá de expertise, ou seja, uma experiência vivida, né? No uso da ferramenta. Então, a gente vai se tornando especialista no uso da ferramenta para análise do planejamento da expansão ou do planejamento da operação do sistema, tá? Vamos fazer mais uma análise aqui, então. Então, agora, eu não resolvi totalmente o problema, né? O que eu posso alterar, né, para resolver? Bom, no sistema, quando eu injeto reativo, né, aqui para nós ele é representado pela diminuição da potência reativa da barra de carga, porque você está inserindo, né, reativo no sistema. Então eu vou voltar agora essa nossa tensão para a tensão nominal, tá? Um pouquinho, então eu vou gerar uma tensão um pouquinho maior, então vou considerar isso, né, que isso aqui a influência seria mínima.
gerar uma tensão igual à tensão nominal, a influência é mínima. E vou, de fato, reduzir o reativo, né? Então, acrescentando reativo na barra de carga, fazendo a correção da potência reativa. Então, vou botar, por exemplo, 003. Né? Pronto. Vamos rodar o fluxo. E observar os valores. Então, repare agora aqui, ó, né? A nossa diferença angular diminuiu, né? Ou seja, o ângulo, né, anterior tinha até 13 graus na barra 3, né? Agora já tem o 0,96, tem uma tensão em PU muito boa, né? O ângulo não é tão aberto, ou seja, não estou trafegando tanto fluxo na linha, né? Então peço foco em mim aqui, ó. Isso é interessante, por quê? Porque significa que eu transferir fluxo na linha significa o transporte da corrente, via corrente. Então, quanto mais corrente eu fluir na linha, né, maior vai ser as minhas perdas, né? E maiores perdas significa que daquilo que eu estou girando, basicamente, né, em termos da potência ativa em especial, eu não estou transformando em trabalho, né? Ou seja, eu tenho que ter uma robustez do sistema, que é um dos problemas que a gente vive hoje, né? Então, repare que o fluxo de potência também ajuda a pensar o sistema de potência como um todo, onde se você não gasta a energia gerada para transportar reativo, né? Ou seja, você faz com que o reativo esteja no local, consequentemente você libera o sistema. Então a tua tensão sobe, o que é um efeito natural da injeção da potência reativa, mas em contrapartida você diminui as perdas de potência ativa no transporte do fluxo de potência na linha. Isso então é interessante também, né? Então é um dos parâmetros que você pode mexer. Mas de qualquer forma agora, se a gente fosse pensar, vamos para um próximo exemplo, se eu fosse pensar, não, mas eu botei reativo, mas a carga voltou a crescer, né? O que vai acontecer comigo, né? Claro, você vai voltar às condições iniciais. O que mais que eu poderia mexer ou preparar ou avaliar para o meu planejamento da expansão da operação? Então, é a mudança, por exemplo, dos cabos, né? Que seria uma última alternativa, mas seria uma condição. Então, vamos ver como é que isso reflete na análise do programa. Então, quando a gente definiu aqui o nosso YBus, né, vamos voltar aqui. Então, eu vou voltar a aumentar a potência reativa agora. Eu vou aumentar significativamente ela era 0,06. E eu vou aumentar para 0,12, praticamente dobrar aqui. Deixa eu só salvar. Isso. Vamos rodar para ver o que aconteceu com o aumento da potência reativa necessária, para a gente ver o que acontece com a tensão, e aí mexer nos parâmetros de linha, né? Então, arquivo com eco. Então repare que a nossa tensão aqui ela caiu para valores praticamente inaceitáveis, né? O nosso ângulo aumentou um pouquinho, mas como foi reativo, basicamente ele influenciou a tensão. Então a potência reativa está muito ligada à tensão e a potência ativa muito influenciada pelo ângulo, né? Sendo que é o elemento principal para transporte da energia, né? Que a potência ativa é a principal no sistema elétrico de potência. Então 0,86 nem pensar, né? Então vamos lá, vamos mexer nos parâmetros de linha agora. Então, ó, eu vou reduzir a impedância pela metade, 0,05, né, e J05. Né, o elemento shunt aqui eu não vou mexer, tá? Vou mexer só na impedância. A impedância 1,3, então, vamos reduzir pela metade. Você pode estar se perguntando assim, mas esses valores aqui têm que ser iguais? Não, né? Não necessariamente. Então eu vou, para mostrar isso, vou deixar assim, ó, uma parte ativa um pouquinho maior e reativa um pouquinho menor, né? Então tá aí. Vamos executar com eco. Ok. Vamos ver os valores. Então tá aí, ó, mexendo nos parâmetros de linha, né, com aquele aumento
significativo, ó, eu já consegui mexer um pouquinho na nossa tensão, não é? Agora, repare também o seguinte, ó, ao mexer nos parâmetros de linha, os ângulos das barras, né, ele passa a ser menor, tá? Então isso quer dizer o seguinte, que você teve menos perdas no sistema, né, a abertura angular é menor e você conseguiu transportar a potência desejada, embora a tensão ainda não tenha alcançado o seu valor, né, por causa da dependência a tensão é muito fortemente dependente da potência reativa, consequentemente, ainda assim não alcançamos os limites, né? Eu vou mexer mais um pouquinho agora, né? A gente aumentou ali a impedância de uma das linhas, eu vou voltar ali para o valor menor, para nós ainda ver essa análise. Então aqui, ó, era só para mostrar que não era igual é mais interessante de olhar para o cálculo rápido, né? Se a gente tivesse que fazer um cálculo rápido, esses valores são interessantes. Então vamos rodar ali para ver. Então tá aí, ó, dá para ver que os ângulos, né, ainda se tornaram um pouquinho menores, a diferença angular ela praticamente diminuiu e consequentemente a nossa tensão está bem mais próxima da tensão desejada. Aí você vai dizer assim, lógico, né, se eu mexi na impedância da linha, de fato eu diminui a queda da tensão em cima da parte resistiva, né, tive menos perdas, consequentemente eu consigo então transportar mais potência. É isso mesmo. Então, de fato, essa é a condição de análise. E essas análises do planejamento que é importante, tá? Então, o que poderia ser feito agora? O que vocês poderiam fazer, né, para avaliar o conceito global da matéria, que vai ficar como vamos dizer assim, uma tarefinha para vocês, tá? Para que vocês depois saibam raciocinar isso lá na nossa avaliação. Que vocês peguem os exercícios, por exemplo, 6.3, roda com o método de Gauss, eu vou deixar para que vocês façam. Você roda o exercício para o método Gauss-Seidel, vê as diferenças, e roda pelo método de Newton-Raphson e vê as diferenças, né? Qual é a vantagem do método de Newton-Raphson em relação aos demais métodos, né? O método de Newton-Raphson ele te dá a matriz de sensibilidade, ou seja, ele te diz assim, opa, qual é a relação entre a potência reativa e tensão, potência ativa e ângulo, né? Ele te dá essa relação direta em cima da matriz jacobiana, a nossa matriz de sensibilidade. Então a análise é muito mais direta, mais prática e mais efetiva, né? Muito mais interessante nesse ponto aí. Ainda você pode pegar os demais exercícios e rodar com as 3 ferramentas, né? Nós vamos mostrar um exemplo na sequência, né? Do exercício 4.4, que se eu não me engano a gente fez pelo método de Gauss-Seidel, como é que ele ficaria pelo método de Newton-Raphson, né? Então bastante simples, tá? E um ponto importante, né? Lá nos exercícios de passagem a gente está trabalhando só com uma casa após a vírgula, né? Para facilitar a análise de vocês, tá? Então isso também pode ser utilizado. Então o que a gente espera de fato, né? Que vocês utilizem o programa para fazer os exercícios de passagem. E quando a gente diz lá a condição de flat, a condição partindo de tensão flat, eu dou uma condição inicial, por exemplo, lá 1.0 alguma coisa PU, e a condição flat inicial que significa que é 1 PU para as demais, né? Então essa é uma das perguntas que me fizeram, então aproveito aqui para repassar a resposta já para todos, né? Aqueles que ainda não fizeram vão encontrar essa mesma dúvida, ou poderão encontrar essa mesma dúvida, melhor dizendo, consequentemente está então gravada a resposta, tá? Vamos para frente então. Então, só um momento. Vamos lá então. No exercício 4.3, né, perdão, 4.4, a gente tinha lá o método de Gauss-Seidel, né, para a determinação do fluxo de potência, tá? Bom, peguei os mesmos valores, ou seja, as reatâncias, né, as impedâncias e as reatâncias
né, e a susceptância shunt e coloquei os valores. E traduzi isso de novo para o nosso fluxo de potência, né, no método de Newton-Raphson, tá? Repare que lá no exercício aparece aquele negativo, né? Vários alunos já me perguntaram, mas lá está negativo e aqui é positivo. Exato. A gente já está considerando o sinal no sistema, né? Então, traduzindo as equações, zerando os valores, relembrando as informações, vamos rodar até a nossa matriz jacobiana inversa. Então tá aqui, ó. Aqui no método de Newton-Raphson, nessa condição, né, a gente encontrou aqui os valores, ó. Delta 2, menos 265, delta 3, menos 4, ou seja, aproximadamente menos 5, e 0,942 de tensão na barra de carga 3, tá? Número de iterações, 6 iterações. Bom, vamos buscar o nosso método de Gauss-Seidel para esse exercício. Então aqui os mesmos valores, né? Deixa eu só cuidar aqui. Os valores aqui eles estão alterados porque eu alterei na execução de análise, né? Então potência ativa 1 está igual, reativa é que está diferente. Então 0,70. Então tá aqui. Vamos salvar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a mudar. As impedâncias estão corretas. Isso. E vamos fazer a análise então agora pelo método de Newton-Raphson. Só antes disso vamos visualizar o seguinte, ó. Gauss-Seidel, perdão. Então o Newton-Raphson, né, eu cheguei nesse resultado. V3 é 0,942, né? Vamos pegar o valor da tensão aqui, ó, 0,942. Vamos para o método de Gauss-Seidel, com 6 iterações. Pegar agora então Gauss-Seidel, 3 barras. Vamos executar com eco também. Pegando o console aqui. Opa, tem algum erro que está digitado errado ali. Que a gente deixou da última aula, peraí. Está reclamando do Y23 e 32. A gente tinha deixado maiúsculo aqui, né? Y23, ó. A gente tinha mostrado para gerar o erro. Y23. Isso. Então tá aí, ó. Repare que o método de Gauss-Seidel, né, deu 7 iterações. O de Newton-Raphson, 6. Vamos criar agora uma condição de severidade, ou seja, vamos criar uma condição onde eu vou fazer com que a tensão, né, e repare o seguinte, né, deu uma pequena diferença, né, vamos pegar aqui só, então o valor deu 0,94, outro também deu 0,94, mas aqui na terceira casa deu uma diferença. Deixa eu até ver se como é que eu considerei aqui o erro, a gente não observou se o erro estava na mesma tolerância. 001, 3 casas. Vamos botar 4 casas após a vírgula aqui no Gauss-Seidel. Vamos executar. Tá. Vamos olhar o resultado. Então, aqui, ó, 0,94, né? Basicamente a gente só aumentou a tolerância e eu tenho então 9 iterações. De 0 a 8, tá? 0,94. Vamos pegar a mesma condição para o método de Newton-Raphson.
Olha só, o método Newton-Raphson, na verdade, já estava com 4 casas aqui na tolerância, ó. 0,001, né? Vamos só conferir isso com o Gauss-Seidel, 0,01. Então, ó, vamos rodar só para conferir, mas ele deve se manter o que já tinha antes. Então tá ali, ó, 6 iterações. Tá? Vamos aumentar então agora a questão da potência reativa, né, para a gente começar a comparar as diferenças do uso de fluxo de potência, né, com metodologias distintas. Até para mostrar que o método de Newton-Raphson, peço foco aqui em mim então, que o método Newton-Raphson ele converge muito mais rápido e vai direto ao problema. Reparem que esse sisteminha que a gente programou aqui, a gente não está atualizando a matriz jacobiana, a gente está usando a variante von Mises. Então quer dizer que eu estou usando uma jacobiana fixa. Se eu estou usando uma jacobiana fixa, significa que eu, de qualquer forma, para o método Newton-Raphson eu também já estou tendo um pouquinho mais de iterações, né? Então poderia ter uma ou duas a menos aqui nesse caso. Tá? Aí teria que botar o cálculo da matriz jacobiana no laço. E isso eu deixo para que vocês façam. Mas a metodologia é igual. Vamos lá então. Vamos aumentar então o reativo, que é o que a gente falou, que é um ponto sempre complicado, né? Então, para o método Newton-Raphson, vamos aumentar a potência reativa necessária de 0,07 para 1 aqui, né? 1.0, que é a análise que a gente tinha feito do Gauss-Seidel. Tá? A potência demandada vamos dobrar também para 2. E vamos, só salvar aqui. Ele voltou aqui para cima. E vamos aumentar a potência 2 gerada. Sei lá, para 4. Né, para 0,4. Então 0,4, 2 e 1. Vamos para o Gauss-Seidel já para fazer a mesma alteração. Então tá aí. Só vamos olhar a tensão, a gente não está acompanhando aqui, essa tensão está em 0,99 em ambos os casos, né? Tensão V2 especificada no Gauss-Seidel 0,99, Newton-Raphson, que a gente andou mexendo. Ah, tá aqui, igual, 0,99. Então vamos lá, vamos rodar o Newton-Raphson. Então nos deu 8 iterações e a tensão caiu para 0,90, 0,91 aproximadamente, né? E que nos deu essa condição final, tá? O ângulo, então, menos 5, menos 10 aproximadamente. Vamos para o Gauss-Seidel. Gauss-Seidel, vamos executar. Só salvar aqui. Tá aí, vamos ver o resultado. Então tá aí, ó. Ele deu um pouquinho mais de iterações, né? Os valores aproximadamente iguais, né? Praticamente o mesmo valor, 0,90, aqui quase 0,91. Então o Newton-Raphson está um pouquinho mais preciso, né? E os ângulos menos 10 e menos 5, né? Então aproximadamente igual também, tá? Repare que no método de Gauss-Seidel, que é esse que a gente está colocando aqui, eu só estou garantindo a tensão de 0,99, né?
que é um dos probleminhas aí do Gauss Seidel aqui que a gente tem, é até a segunda casa, né? Ele está mostrando que tem um resíduozinho aqui de tensão, tá? E no Newton-Raphson eu tenho uma maior efetividade no controle desse cálculo, né? Então, consequentemente, eu tenho um resultado melhorado, tá? Mas, de via de regra, né? Então, se eu fizesse atualização, eu poderia reduzir bastante esse número de iterações, tá? Bom, repare também o seguinte agora aqui, ó. Se a gente voltar no algoritmo de Gauss-Seidel, eu tenho os parâmetros A e B, né? Que são os cálculos diretos, ó. E depois, basicamente, com esses parâmetros eu calculo tensão e ângulo, né? Aqui D2, D3. O que eu não tenho aqui? A nossa matriz de sensibilidade. Então eu não tenho a facilidade de ficar avaliando, fazendo as análises do sistema, né? Então é muito mais complexo fazer, avaliar o quanto que você tem que mexer em termos do planejamento, se o teu algoritmo não te dá essa análise, né? Então o Newton-Raphson é muito melhor nesse sentido aí, tá? Então, visto as diferenças dos dois elementos, fica para que vocês façam, né? Foca em mim de novo, as demais variantes. Um ponto importante, né, que vocês podem observar é o seguinte: se a gente quisesse fazer, a gente fez para o método de Gauss, né? Não vou entrar aqui em ficar fazendo mais o método de Gauss, porque é basicamente ficar rodando Scilab, vocês podem fazer em casa. E se eu fosse fazer o método de Newton-Raphson para o sistema para o exercício aquele do Gauss, quando eu tinha um gerador na barra de referência e 2 barras de carga, né? Vamos fazer análise de como que ficaria a nossa matriz jacobiana teórica para aquele exercício, então. Então vamos lá. Então naquele exercício lá eu tinha 2 cargas, né? Vamos pegar a análise da matriz jacobiana. O que diz a nossa dimensão da matriz jacobiana lá? Então tinha um gerador, eu não tinha barra do tipo PV, eu não tinha barra de geração. E tinha barra de carga. Então naquele exercício, né, vai ser 2 vezes NPQ. Então eu vou ter 2 barras de carga, então eu vou ter a dimensão da matriz jacobiana 4. Opa, deixa eu ver se ele está com a cor já aqui. 4 por 4, né? 2 vezes 2, 4. Então a minha dimensão seria 4 por 4, né? Ou seja, o que de fato, né, vai estar sendo avaliado lá. Neste caso, como eu tinha lá 2 barras de carga, e a matriz vai ficar de ordem 4, o que vai acontecer? Eu vou ter lá P2, delta 2, P2, delta 3, P2, V2 e P2, V3. Então, neste caso do exercício, né, ele vai ficar uma matriz quadrada, onde o H vai ser igual ao MN, que vai ser igual ao L, né? Ou seja, o número de variáveis de ângulo, né? Foca em mim aqui, então. O número de variáveis de ângulo igual ao número de variáveis de tensão. Então, a matriz H, L, M e N, elas terão a mesma dimensão. Então, vamos lá. Se fizesse a seguinte pergunta: qual a dimensão da matriz H? Como o número de barras de carga é igual e praticamente a barra de geração não interfere no sistema, as matrizes têm a mesma dimensão. As submatrizes, perdão, né, têm as mesmas dimensões. Consequentemente, essa seria a análise a ser feita, ou seja, H, L, M e N têm as mesmas dimensões e são quadradas nesse caso aqui. Diferentemente quando eu tenho a inserção de uma barra de geração controlada, né? Aí então eu acabo criando essa assimetria. Então a assimetria da matriz jacobiana vem da existência, né, ou do número de barras de geração. É isso que significa aquele 2NPQ mais NPV. Então essa é a variável que modifica a nossa matriz jacobiana. Tá? Ok. Vamos dar continuidade aqui então, só um momento. Bom, como último item da nossa disciplina, né, basicamente o que a gente vai ter? A gente vai ter a utilização de programas, né, para fluxo de potência. Tá? Então, basicamente, o que acontece?
os fluxos de potência, né, existem ferramentas comerciais que podem ser aplicadas ao uso de sistema de potência. Aqui a gente quis mostrar, de fato, no Scilab, porque a gente consegue mostrar todos os valores. Numa ferramenta comercial, né, a gente só vai conseguir mostrar alguns resultados para vocês, né? Eu vou fazer aqui a execução no software na rede, conforme eu comentei em aulas passadas, né? E vocês só vão conseguir estar acompanhando, a não ser que vocês tenham, né, a licença do software, aí vão poder acompanhar e interagir um pouquinho. Mas o objetivo aqui é apenas mostrar a sua existência, né, mostrar as suas facilidades, né, a sua interação. E no caso específico do na rede, né, o objetivo aqui é mostrar que é o programa mais utilizado aqui no Brasil para cálculo de fluxo de potência. É um programa desenvolvido aí pelo CPEL, né, que a gente vai estar mostrando. Além disso, a gente tem lá os sistemas como sistemas comerciais como o PowerWord, como o ETAP, né, e assim por diante, tá? Então é isso que a gente vai estar abordando nesta sequência e fazendo uma simulação. E ainda a gente vai querer fazer um fechamento mostrando, ó, o resultado do nosso algoritmo, que é bem simples, né, comparado com os resultados do AnaRede. Vocês vão ver que, obviamente, né, o AnaRede vai dar um resultado muito melhor, né, em termos do resultado, claro, total confiança no AnaRede. O nosso tem a questão da não atualização da matriz jacobiana, mas vocês vão ver que os valores são bem próximos. E isso é importante para mostrar que aquilo que a gente passou na teoria e fez a programação, ela tem a sua equivalência direta com um fluxo de potência com um software comercial, né? Mostrando então, agregando valor à nossa aula. Então vamos lá. Então, fluxo de potência para sistemas comerciais, né? A gente tem ferramentas como, por exemplo, lá o Power Factor, né? O Power Factor, então, é um programa que permite análise de diversos elementos do fluxo de potência, análise e estimação de estados, a parte de fluxo de potência ótimo. Então, no pacote computacional comercial, peço foco em mim, você tem outras opções, né? E o fluxo de potência, muitas vezes, ele é apenas um módulo, ou seja, apenas um item daquilo que, de fato, tem a ser utilizado, né? Então, eu quero fazer análise de restauração, ou seja, eu tive um estudo de curto-circuito, tiro a linha fora e vou analisar o planejamento, né? Então, eu tive um curto-circuito na linha, num sistema complexo, faço análise se o sistema, como é que ele se comporta, né? Ou seja, análise de falhas, né, do sistema para a definição lá das usinas ser geradas naquela condição de falha e como que o sistema vai se comportar como um todo, né? Então, o pacote comercial te facilita essas análises, te dá uma agilidade à solução do processo e, com certeza, ele vai ter algumas ferramentas, né, especiais que mostram a solução de forma gráfica e de forma direta para o planejador, para o operador, né, do sistema, então, chegar a um resultado direto e efetivo, tá? Então, esse tipo de ferramenta é importante. Então, o Power Factor, né, ele é uma ferramenta do mercado internacional já há bastante tempo, utiliza lá os métodos, né, de Newton-Raphson para fazer, assim como o AnaRede também utiliza o método de Newton-Raphson para fazer os cálculos, tá? Aqui está a cara um pouquinho, eu não vou entrar, até porque a gente não tem essa licença aqui do Power Factor, né? Mostrando um pouquinho da tela dele, né? Ou seja, de como que ele é, tá? Então, é um software para a solução de sistemas de potência, com as várias informações contidas nele. Ainda, do Power Factor, né? Ele também tem uma interface gráfica, ele permite a análise do sistema, então ele mostra lá a questão das curvas, né? Pode ser aplicado, seja em sistema de transmissão, né, ou de distribuição de energia, tá? Podendo interagir, então, no ambiente Windows, as informações. E o AnaRede, né, que é o que a gente vai mostrar aqui. Então, eu poderia ter citado outros, né, antes de entrar aqui no AnaRede, poderia ter citado o ETAP, poderia ter citado o PowerWord mostrado aqui nas telas, mas a gente só quer fazer um exemplo, né, não vai entrar nesses pacotes computacionais, tá? Fica a cargo de cada um agora, ou daquilo que a empresa tem, fazer a análise do uso. Nós vamos usar o AnaRede, que é o software oficial do Sistema Elétrico de Potência do Brasil, né? O AnaRede, então, desenvolvido pelo CPEL, né? Ele é aplicado em sistemas elétricos de potência, formado por um conjunto de aplicações integradas, que inclui inclusive o fluxo de potência, análise de equivalência de erros, de redes, perdão,
né? Análise de contingência, análise de sensibilidade e tensão e análise de segurança, né? Ele permite ainda modelos de curva de carga, ou seja, aqui a gente está trabalhando, peço foco em mim, né? A gente está trabalhando com cargas, né, no nosso fluxo de potência, que a gente chama de potência constante. Então isso quer dizer o seguinte, que é como se eu considerasse a nossa carga estática. A gente sabe que no fluxo de potência, num sistema complexo, você tem que considerar, por exemplo, um motor de grande porte. O motor de grande porte, a modelagem de carga não é do tipo P mais JQ. Existe uma equação para ele, isso tem que ser considerado também. E aí seria assunto para uma outra matéria, né? Mas para uma análise mais direta e uma primeira avaliação do sistema, essa forma de representação como carga estática, que é o que a gente trabalhou aqui, é suficiente, né? E aí num pacote computacional isso está pronto, ou seja, como é que eu modelo o motor, ou seja, a variação da carga no motor em função da sua inércia, né? Como é que isso se reflete para o programa computacional, ele está demonstrado, ele fica modelado já no sistema, tá? Continuando aqui então. O fluxo de potência, então, você consegue, do AnaRede, você acha, então, na página do AnaRede do CPEL, né? E mostra os valores. Eu vou executar ele aqui, é só fechar aqui, então, aqui é um exemplinho, né, que tem na apostila, do fluxo de potência com o AnaRede, tá? Quando a gente elaborou a apostila, então, estava na versão 9.07, agora já está um pouquinho mais avançada essa questão. A pergunta do Renato eu respondo na sequência, só para não perder a ordem aqui, tá? Só voltar aqui, para mostrar aqui o AnaRede. Então aqui, ó, essa aqui é a cara do AnaRede, né? O AnaRede, então, é o software do CPEL, né? Ele tem aqui, deixa eu só pegar aqui, os vários ícones, né? Que ele mostra aqui com um labelzinho o que significa cada um. Vou pedir um zoom um pouquinho aqui agora, para que a gente consiga mostrar o que significa cada um dos ícones. Então ele tem lá, né? Por exemplo, aqui para apagar um elemento, para movimentar um elemento, né? Tem as funções associadas, para inserir um elemento, para alterar os parâmetros, né, do elemento, ou seja, obter as informações do elemento. Então, posicionando o mouse em cada um dos ícones aqui, ele basicamente já mostra o que a gente pode trabalhar, tá? Os itens que a gente consegue definir. Além disso, né, eu tenho aqui o íconezinho que a gente vai usar, ó, que é para executar o fluxo de potência, tá? Ou seja, é o elementinho que a gente vai utilizar para execução. O que eu quero fazer aqui com o fluxo de potência? Peço para mim aqui o foco agora. Basicamente, nessa condição, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso exercício, né, ou, por exemplo, lá primeiro o 6.3, e vou traduzir aqui para o AnaRede, né? Esse é o foco aqui. Então, pegar o nosso fluxo de potência que a gente fez no Scilab e fazer a tradução para o fluxo de potência com o AnaRede. Repare que cada pessoa tem a sua forma de trabalhar. Eu não vou ficar muito preocupado, que não é o foco, né, mas em ficar representando o desenhozinho do gerador, desenho da carga. Eu já consigo inserir diretamente esses parâmetros lá no AnaRede. Então é esse o foco que eu vou dar aqui, né? Poderia tornar mais lúdico, mas não é o nosso objetivo aqui, né? Então seria essa condição. Então vou aproveitar agora o momento antes de iniciar aqui para dar a resposta pro Renato. Então, Renato, bom dia, né? A pergunta aqui é o seguinte, então, professor, em relação ao exercício 3, né? Esse exercício 3 aqui, então, aí eu teria que saber se é o exercício 3, o exercício 3 da lista de exercícios ou é o exercício 3 da apostila, né? Mas vamos lá, vamos supor que seja aqui da lista de exercícios que é o mais provável. Então, professor, em relação ao exercício 3, o delta P2, né, o nosso resíduo, tá? Repare que o delta P2 é o erro, o resíduo é o produto do delta P2 pela matriz jacobiana inversa, né? Devo considerar qual valor, né? Quando rodo o Scilab, aparecem alguns valores descritos com o resíduo. Exercício anterior. Deixa eu ver, então. Vamos se basear naquilo que a gente tinha do Scilab. Então, só um momentinho para os demais. Só voltar aqui para o Scilab. Pegando o Newton-Raphson, então. Eu vou rodar novamente aqui, então, só para a gente ver se a gente consegue entender o que ele está perguntando ali.
executar com eco. Então, Renato, o resíduo ele está nessa condição aqui, né? Ou seja, é o produto lá, né? Então o valor que eu imagino que você deve estar perguntando, eu não tenho de cabeça aqui a questão do exercício de passagem, até porque ele não fica comigo aqui no estúdio, né? São esses valores aqui que você deveria observar, ou seja, se ele chegou numa condição final, né? É esses valores. Como ele fica apresentando vários, por quê? Porque cada vez que a gente faz a iteração, ó, ele apresenta um resultado. Então vou te dar um exemplo aqui, ó. Na primeira iteração, né, ele mostra primeiro o valor de resíduo, ó, tá? Então olha só. Então ele quer dizer o seguinte, você ainda não chegou na condição de convergência. É isso que significa. Aí tem que ver qual a iteração que está sendo pedido isso, né? O que é o nosso resíduo? Vamos voltar no algoritmo. O resíduo está aqui, ó. É o produto pelo ΔP pela matriz jacobiana inversa. O que é a nossa matriz jacobiana inversa, né? Então essa nossa matriz jacobiana inversa é o resultado da derivada. Deixa eu só voltar aqui. Resultado da derivada em relação à variável, ó. Então ΔP2 em relação a ΔP2, ΔP3 em relação a ΔP3, ΔP2 em relação a V3, tá? Então o produto da matriz jacobiana inversa, né, pelo nosso valor da potência, né, que constitui o nosso resíduo. Só achar aqui a equação do resíduo. Ó, então esse ΔP, que eu acredito que seja a dúvida, né? O ΔP, então peço foco em mim aqui, ó. O ΔP é a diferença entre a potência gerada, a potência demandada e a potência que sai ou entra na linha. Então o que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho um gerador, esse gerador está injetando uma potência ativa, vamos pegar o exemplo, né? Uma potência ativa na barra 2. Mas na barra 2, se a gente pegar o exercício, eu ainda tenho duas linhas de transmissão. Eu tenho a linha que liga na barra 1 com a barra 2 e da barra 2 com a barra 3. Então, esse ΔP, que está ali, o nosso ΔP multiplicado pela matriz jacobiana, ele vai me dar o erro em termos do erro do meu ângulo, ou seja, aquilo que eu estou definindo para o ângulo tem que chegar com valor, um erro absoluto tendendo a zero, né? Nessa diferença, para que eu encontre o valor final do ângulo. O que é o fluxo de potência? O fluxo de potência é encontrar o valor final de tensão e ângulo nas barras e, por fim, calcular a potência reativa nas barras de geração e potência ativa e reativa na barra de referência. Então, esse resíduo, né, dependendo do que o exercício está pedindo lá, você vai pegar o valor final. Ou se ele é numa dada iteração, você vai pegar o valor da iteração. Como é que a gente aparece isso aqui no algoritmo, né? Então, vamos lá. O primeiro resíduo está aqui, ó, esse valor aqui, peço zoom um pouquinho aqui, isso, ó, da primeira iteração, esse é o resíduo, tá? Então, como ele não chegou a zero, né, consequentemente, então ele não está convergindo, ou seja, essa relação entre a matriz jacobiana e a diferença das potências na linha, né, é que de fato vai relacionar o nosso resíduo, né? Então, espero que tenha respondido a questão aí, tá ok? Mas vamos voltar para o nosso Ana Rede, então. Tá? Então aqui, ó, muitas vezes o Ana Rede ele inicia aqui, deixa eu só pegar aqui, ele inicia sem as ferramentas de desenho, né? Então aqui muitas vezes você tem que vir aqui e clicar em desenho, que daí ele puxa essa barra de ferramentas aqui, ó, tá? Ferramentas, desenho. Ele normalmente inicializa assim, né? Então tá aí. A gente puxou aqui, ele já estava no nosso caso que a gente já utilizou em outros momentos, né? Então vamos lá, o primeiro elemento aqui, ó, representa a nossa barra de uma nossa subestação, né? Do tipo CA, né? De corrente alternada, que é o que a gente está trabalhando aqui. Depois eu tenho a nossa linha, os nossos parâmetros de linha. Depois eu tenho uma representação de carga, mas eu vou mostrar para vocês que eu consigo acrescentar a potência na carga. Ah, mas a própria subestação não tem uma carga? Sim. O correto seria, né, botar os parâmetros
da carga da subestação mais a carga que está interligada à subestação. Nesse caso aqui de forma concentrada. Tá? É isso que representa. Depois, eu posso representar uma carga individualizada. Se eu quero uma carga específica, né? Então eu consigo fazer também. Eu posso botar uma reatância shunt de barra, né? A gente falou a questão da compensação da potência reativa na barra, ou seja, a gente trabalhava isso lá no nosso Scilab, aumentando ou diminuindo a potência reativa, né, demandada, ou seja, se você injeta potência reativa na barra, né, significa que você está consumindo menos para a carga, né, em termos de cálculo. Aqui você consegue fazer através de uma ferramenta, né, de um objeto que tem esses valores, o quanto que você quer injetar sem alterar os parâmetros de barra, para que você faça a simulação, então, da variação da injeção de potência reativa da carga. Bom, mas explica um pouco melhor isso. Então vamos lá. Se eu quero fazer uma análise da curva de carga diária, né, planejando um horizonte mensal ou semanal ou ainda anual, né, a gente sabe que ao longo do ano, devido à sazonalidade do sistema, né, a existência de mais ou menos chuva, eu vou despachar mais ou menos hidrelétricas, né, eu vou então ter um comportamento de injeção de potência reativa diferenciado. Então, nessa condição eu consigo simular essas situações. Eu posso criar uma análise deste planejamento, né, oro-sazonal, vamos colocar assim, né, em termos de hora, dia da semana, mês e ano, para fazer essa análise. Como é que eu devo proceder na operação, em termos do planejamento da operação ao longo do ano, respeitando a curva de carga horária, com a sua variação ao longo do mês, porque conforme os meses do ano mudam, a utilização de carga muda, né? E, consequentemente, aquilo que eu vou injetar de potência reativa na barra também vai mudar, né? Então, é uma facilidade do sistema, né? Vejo que um sistema comercial te dá essas condições muito mais simples, né? Vamos para frente. Ainda eu posso botar um banco shunt, a questão do gerador, né? Um gerador individualizado, eu poderia considerar um gerador próprio lá para minha carga, né? Estando interligado. A questão do uso do motor, tá? Uma injeção, eu quero simular uma injeção de corrente, né, no sistema. Eu quero fazer uma compensação de linha, né, com um compensador estático, né? Então veja bem, olha só. Ele permite o seguinte, né? A gente fez o estudo mudando os parâmetros de linha, né? Como se a gente estivesse simulando a substituição da linha. Eu falei que não é a melhor opção, imagina você repassar um conjunto de cabos. Mas o que eu posso fazer? A gente viu, né? Eu posso mostrar aqui no programinha, então eu vou voltar aqui no Scilab, antes de mostrar aqui para vocês o AnaRede, o seguinte informação, ó, para que fique claro o que eu estou falando. Nos nossos algoritmos aqui, ó, repare que a nossa reatância da linha, deixa eu só clicar aqui para ele puxar, peço foco em mim então, a reatância da linha é o parâmetro que mais gera perdas, né? Ou seja, o transporte da potência ativa, ele é interferido pela geração do campo magnético ao redor da linha, porque a gente tem uma corrente variável no tempo. Consequentemente, as maiores perdas ativas também estão associadas na reatância, não é só o reativo. Mas quando eu diminuo essa reatância da linha, eu consigo então transportar mais energia, né? Então o que eu estou dizendo? Vou repetir, eu estou tendo perdas ativas devido à geração do campo magnético, porque eu estou transportando uma corrente variável, né? É isso de fato que significa. E lá no software eu consigo então de fato fazer essa compensação, injetar reativo série para compensar a reatância indutiva da linha, né, devido ao efeito magnético, eletromagnético, né, da corrente variável, tá? Então eu consigo fazer isso, e na prática a gente faz isso também. Então o software mostra essa condição, tá? Estamos chegando ao final desse nosso bloco, depois a gente vai dar continuidade ao AnaRede e fazer a análise dos dois casos, ok? Então encerramos esse bloco aí.